Vou me abster desses comentários, eu vou tentar focar um pouco na apresentação. Na verdade, esses cenários desenhados aqui, principalmente para a área da saúde, colocam grandes desafios para os gestores dos sistemas, sejam eles públicos ou privados. E aí, pegando um pouco de carona na fala do Luciano, né, do BID, principalmente nessa última resposta, é importante que a gente decomponha o problema para que a gente possa fazer um conjunto de intervenções que tenham impacto, né? E a questão do envelhecimento da população, ainda bem, né? Porque eu falo que a alternativa ao envelhecimento é muito ruim, né? Do ponto de vista do indivíduo, né? Que se não envelhecermos, nós vamos todos morrer mais precocemente. Então, eu acho que o envelhecimento é um ganho da sociedade, é uma vitória da humanidade. Eu parto sempre desse pressuposto, né, de que o envelhecimento é uma vitória da humanidade. A humanidade lutou por muitos séculos para que ela pudesse superar barreiras fundamentais para a sua longevidade. Então, eu acho que o envelhecimento é uma vitória da sociedade. E agora nós estamos trabalhando com o segundo momento do ponto de vista da saúde, né, que é envelhecer com qualidade, né? E aí é o conjunto de intervenções que podem ser feitas o mais precocemente possível para que esse envelhecimento possa se dar de forma mais saudável e com consequência menos custosa, né, para o conjunto da sociedade. E essas projeções para 2030 e 2050, principalmente para 2030, 2050 eu não sei, mas para 2030 somos nós, né? Espero. 2050 eu tenho menos ousadia de achar que somos para nós. Para um conjunto de vocês, com certeza. Para mim, talvez nem tanto, mas somos nós. Então, o que nós podemos fazer nesse momento para intervir nesse conjunto de questões que possam garantir, então, esse envelhecimento e essas projeções com mais qualidade, do ponto de vista da saúde e, portanto, como consequência, menos custosa. E só um comentário, aí é só uma brincadeira, eu falei com a Mônica Nigri, que está agora na Golden, mas que foi gerente da ANS, que os estudos do Luiz mostram que os 6 vezes é uma boa conta, né? Então, que 6 vezes mostra que o pacto intergeracional está sendo feito na faixa etária acima dos 60 anos e não antes, né? Então, mostrou que a ANS, no início desse século, fez uma conta razoável quando projetou 6 vezes a última prestação do plano em relação à primeira, mas é só uma brincadeira. Então, o governo brasileiro, voltando para... tem trabalhado um conjunto de ações e um conjunto de atividades para tentar responder um pouco desse novo perfil. E nós apresentamos, através da própria presidenta, inclusive na Assembleia Geral da ONU, que tratou das doenças crônicas, um plano brasileiro, um plano para o enfrentamento um plano de ações, das ações estratégicas para o enfrentamento das doenças crônicas, que tem tudo a ver com essa discussão que nós estamos fazendo aqui. Eu não vou apresentar o plano todo, que seria uma maldade com os senhores depois desse um dia de trabalho, mas pelo menos tentar apresentar aqui algumas questões que eu acho que são importantes. A primeira questão é como que eu venço a tecnologia. Para onde eu tenho que apontar esse negócio? Não está passando. Alguém pode me ajudar? Acho que eu estou virando ele para o lado errado, né? Não sei para onde eu tenho que apontar. Passou. É porque é o contrário, é a seta para trás, não a seta para frente. Então, esse plano foi lançado no ano passado. A ideia é um plano decenal, né, para o enfrentamento dessa questão. Tem 3 eixos esse plano: é um plano de vigilância, monitoramento e avaliação, um plano de ações de prevenção e promoção da saúde e a questão do cuidado, né?
Algumas pesquisas são extremamente importantes, o governo brasileiro vai fazer junto com, o Ministério da Saúde vai fazer junto com o IBGE o ano que vem, uma pesquisa extremamente extensa que substitui a PNAD, né, que vai fazer coleta de sangue, de urina, vai fazer um perfil, realmente um perfil epidemiológico da população brasileira, acesso a cuidados de saúde, comportamento de risco, uso e financiamento dos serviços de saúde. É uma pesquisa realmente bastante extensa, e que eu acho que vai dar um mapa e um mapeamento importante para o setor público e para o setor privado, a partir de 80 mil amostras, que vão ser uma amostra de 80 mil, né, que eu acho que vai fazendo antropometria, aferição de pressão arterial. Eu acho que vai ser um mapa bastante importante da situação no Brasil, né. O Ministério da Saúde faz ano a ano o Vigitel, né, e agora também para o setor privado, né. Então, os usuários de plano de saúde têm um capítulo específico no Vigitel, que mede a prevalência dos fatores de risco e proteção para as doenças e subsidia ações de promoção e prevenção, né. É um inquérito domiciliar que tem sido feito por telefone, depois faz os ajustes necessários para garantir a representatividade da amostra, em torno de 54 mil telefonemas por ano para fazer esse monitoramento, né. E tem uma parceria com a USP nesse processo. Esse é um pouco do quadro de 2011. Nós temos, então, alguns dados extremamente importantes para o país, apesar de nós termos dados muito bons de um lado, né, como no tabagismo, por exemplo, mostrando que nós temos aí, do ponto de vista do mundo, uma prevalência bastante importante, bastante significativa de redução da questão do tabagismo, mas, por exemplo, na questão do excesso de peso, nós temos quase metade da população brasileira com excesso de peso e um conjunto importante com obesidade, né. Uma pesquisa também importante com a questão dos escolares, um mapeamento do escolar, principalmente no final do chamado primeiro grau, né, o escolar de 13, 14 anos. Já fizemos uma em 2009, fizemos já de 2012, a coleta já está finalizada, está em análise, mas que também dá um mapeamento importante de que idosos nós teremos daqui a 60, 70 anos, qual é o perfil de consumo alimentar, de fatores de risco para o conjunto das doenças que vão depois acometer essa população. Aqui tem alguns resultados. Então, essas crianças, esses adolescentes, né, que tipo de consumo eles fazem hoje, que tipo de atividade física eles executam, se já usam álcool e cigarro já nessa faixa etária. Então, esse conjunto de fatores de risco, os dados de 2012 vão estar disponíveis a partir do primeiro trimestre de 2013, né. E aí a necessidade de novos equipamentos, de novas tecnologias, de novos investimentos para fazer frente a essa nova situação. Nós não podemos imaginar que, trabalhando a saúde da forma como nós viemos trabalhando até agora, baseada em consultas, em exames, em internações, esse conjunto de atividades que o setor saúde, digamos, se especializou em fazer nos últimos anos, que nós vamos dar conta dessa nova realidade que está colocada para o país. Então, o Ministério da Saúde, a partir do ano passado, lançou um programa que já era vitorioso em algumas cidades do Brasil, como Recife, Aracaju, um programa aqui do governo de São Paulo, que é o Agita São Paulo, Vitória, no Espírito Santo. Então, esse conjunto de experiências permitiram que nós lançássemos um programa nacional de atividade física, com a construção de equipamentos simples, né? Não são equipamentos complexos, equipamentos simples e que pudessem ter algum tipo de orientação para a atividade física supervisionada. Então, esse é um programa que tem tido uma receptividade, inclusive, bastante grande do conjunto dos municípios. O programa
de saúde na escola, que também tem um trabalho importante, principalmente na questão da prevenção da obesidade na infância e na adolescência, mas ele tem um conjunto de orientações sobre a questão do tabagismo, do uso abusivo do álcool, da prevenção de doenças transmissíveis, quer dizer, um conjunto de atividades e de prevenção na área de saúde ocular e outras atividades que hoje é um programa que pode ter, e que nós temos certeza que terá um impacto também extremamente importante no futuro. E o Ministério tem trabalhado também algumas ações regulatórias e também alguns acordos importantes com a indústria, né? Esse é um acordo extremamente importante com a Federação Nacional das Escolas Particulares para a questão da mudança das cantinas no conjunto das escolas privadas no país, né? Para a questão da alimentação saudável, a eliminação da fritura, a oferta de alimentos saudáveis, que nós achamos também que que isso certamente essa mudança do perfil alimentar, ela pode ter um impacto também bastante grande nessa futura população idosa. Fizemos também um acordo importante com a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, que é a questão da redução do sal, né? A questão da redução do sal é uma questão essencial na prevenção da hipertensão. O papel do sódio na questão da hipertensão já está por demais demonstrado, e o trabalho de ações de regulação e, ao mesmo tempo, também de acordos, permitem que nós possamos impactar de uma forma mais coletiva no conjunto da população, para ir também visando essa questão da prevenção das doenças crônicas. A questão do tabagismo, nós aprovamos ano passado uma lei que coloca o Brasil na vanguarda da questão da regulação do ato de fumar em recintos coletivos. Essa regulamentação deve sair essa semana ainda, né, o decreto que regulamenta. Nós temos legislações avançadas no país, em alguns estados, se não me engano 6, mas temos aí no conjunto dos outros estados com uma legislação ainda bastante permissiva na questão do uso do tabaco. E esse projeto vem, além de uniformizar o entendimento nacional sobre essa questão, ele traz avanços significativos para o conjunto do país, e nós temos tido resultados bastante positivos na questão da cessação do tabagismo, também com uma política importante hoje no SUS de disponibilização de medicamentos e de orientação para a cessação do tabagismo, coisa que também tem sido feita por um conjunto de operadoras, né? E o trabalho conjunto aí pode ser bastante potencializado. A questão do álcool, aí é principalmente a questão da lei seca, mas também a questão da propaganda, né? Essa é uma questão que ainda nós precisamos avançar no sentido de regular a propaganda do uso de bebida alcoólica no Brasil, que para bebidas acima de 12 GL já tem uma legislação bastante rígida, mas que para bebidas abaixo ainda é bastante liberado no Brasil. E na questão do cuidado, é uma questão central nessa discussão das doenças crônicas e do envelhecimento saudável, a questão do medicamento. Hoje foram apresentados aqui vários dados sobre a questão do gasto público e gasto privado na saúde. É importante destacar que do gasto privado em saúde, mais da metade do gasto privado no Brasil hoje é com medicamento. Não é, plano de saúde é responsável por 24% do gasto total de saúde no Brasil. Portanto, do gasto privado, ele é responsável por menos da metade. Mais da metade do gasto privado no Brasil, hoje ainda é com a questão de medicamentos. Então, ter uma política de acesso a medicamentos no Brasil é uma questão central do ponto de vista do enfrentamento das doenças crônicas, e o Aqui Tem Farmácia Popular, combinado agora com o Saúde Não Tem Preço, que medicamento para asma, diabetes e hipertensão é completamente gratuito, ampliou fortemente o acesso da população a esse conjunto de medicamentos. E alguns programas que o Ministério tem trabalhado em conjunto com os municípios para enfrentar essa questão. O primeiro também era uma experiência bastante exitosa em vários municípios, ou mesmo em unidades hospitalares, que é a questão
que do setor público da atenção domiciliar, ou que no setor privado muitas vezes se chama de home care, né, que é o tratamento e o trabalho feito no domicílio. A nossa projeção é que nós vamos, nesse ano ainda, internar cerca de 60 mil, fazer 60 mil internações em domicílio, e até o final de 2014, a nossa pretensão é a substituição de um conjunto mesmo de... Não é substituição, mas é a possibilidade que os leitos hospitalares sejam melhor utilizados, né, causando um impacto importante na redução de custos e melhorando fortemente a atenção para as pessoas, na medida que elas possam ser atendidas no seu domicílio. Lançamos 2 linhas importantes de cuidado, tanto do AVC quanto do infarto agudo do miocárdio, com unidades especializadas e com a introdução de um conjunto de novos medicamentos. E a questão que me parece hoje uma questão também muito importante, que é a ampliação do acesso ao tratamento do câncer de colo e de mama no Brasil, que ainda é um fator de mortalidade importante das mulheres brasileiras, e nós temos desenvolvido aí um conjunto de iniciativas, e estamos até 2014 substituindo ou criando 80 novos centros de radioterapia. É o maior projeto no mundo hoje de serviços de radioterapia. São 48 novos centros e 32 substituições de equipamentos. As empresas fabricantes de aceleradores lineares, inclusive, estão se associando e vindo para a produção no Brasil, pela magnitude do projeto. São mais de 500 milhões de reais investidos nessa questão, que hoje é o principal gargalo do ponto de vista do tempo. Hoje, a média brasileira é de 118 dias entre o diagnóstico e o início do tratamento da radioterapia. Nós queremos reduzir isso para o menor tempo possível, e para isso é preciso de criar não só novos centros, como principalmente descentralizar o conjunto dos serviços. Hoje nós temos grandes vazios assistenciais no Brasil ainda, do ponto de vista da radioterapia. A introdução de novos quimioterápicos também é uma questão extremamente importante, além de 2 exames que são relativamente simples, mas que no Brasil carecem ainda de qualidade, que é a questão da mamografia e a questão da citopatologia, que, apesar de ser um número extremamente grande de exames que são feitos, ainda temos problemas importantes do ponto de vista da qualidade desses exames. Então, eram essas questões que eu queria trazer, como questões que o governo tem procurado enfrentar frente a esse novo quadro epidemiológico que a mudança demográfica brasileira está trazendo. Nós ainda temos uma janela, né, que alguém chamou aqui hoje de um demand, ou de uma janela aí de 15, 20 anos, onde algumas ações precisam necessariamente serem feitas. E do ponto de vista do setor privado, aí até aproveitando um pouco da minha experiência como ex-presidente da ANS, eu acho que o setor privado brasileiro, dos planos de saúde principalmente, que o IES tem uma participação importante, precisa aprofundar e estudar novas formas e novos formatos de organização do seu processo de atenção à saúde, para fazer frente a esse novo quadro demográfico e epidemiológico que as operadoras também vão ter que passar. Quer dizer, o processo do envelhecimento, ainda bem, é inevitável, e o que é evitável é reproduzir modelos que são muito custosos e de baixa resolutividade, de baixo impacto no conjunto da saúde da população, que é um modelo muito centrado na questão dos procedimentos. Então, eu acho que a mudança da forma de se organizar a atenção à saúde me parece uma urgência, e que a gente está patinando de alguma forma, tanto no setor público quanto no setor privado, para dar conta dessa nova realidade. Era isso. Obrigado, Luiz. Muito obrigado, Fausto, pelas colocações. Eu gostaria de passar a palavra agora para a doutora Rosana, da ANS. Obrigada, Luiz Augusto. Bom, concordo com o Fausto, realmente são muitos os desafios e perspectivas para o Brasil frente ao envelhecimento. E vou mostrar aqui algumas ações que a Agência Nacional de Saúde Suplementar já tem tomado frente a esses desafios. O que a agência já tem com clareza que ela não deseja é restringir
os serviços para os cidadãos, empurrar os custos para o cidadão e reduzir o pagamento dos prestadores, que hoje é um tema recorrente na saúde suplementar. A agência definiu em 2011 e 2012 uma agenda regulatória que traz os principais temas que seriam discutidos e abordados no setor. Nessa agenda regulatória, esse aqui é o site da agência, está disponível, todas essas informações, ans.gov.br. Na agenda regulatória, o eixo 1, que é o modelo de financiamento do setor, existe a gente tratou, né, de estudar uma possibilidade de formatação de um produto misto. Do que se tratou? Hoje, o plano de saúde, a gente sabe, a gente paga, todo recurso recebido, né, pelas operadoras, ele é utilizado para o pagamento de despesas. Então, a gente enfrentou essa discussão de como manter o plano de saúde com as previsões de aumento por faixa etária, que o Luiz Augusto já apresentou. Então, como é que a gente vai pagar o plano de saúde quando a gente chegar numa idade avançada? Então, a gente pensou nessa possibilidade e fez um projeto. A gente apelidou esse projeto de VGBL Saúde. VGBL é um produto que já existe na iniciativa privada, né? Plano de previdência. Então, a ideia é, o beneficiário começa a guardar recursos agora, enquanto ele é jovem, enquanto ele tem uma renda, faz parte da população economicamente ativa, começa a guardar recursos para utilizar na idade, a partir dos 60 anos, esses recursos para a complementação do pagamento da mensalidade do plano de saúde, porque o custo é crescente. Então, a gente discutiu isso num grupo técnico com a Superintendência de Seguros Privados, fizemos um projeto de lei para que haja algum incentivo para que o beneficiário guarde esses recursos nesse produto de previdência, e esse incentivo seria a isenção de tributos quando esse recurso é resgatado para pagamento do plano de saúde. Esse projeto ainda vai ser discutido na Receita Federal, a SUSEP está coordenando o desenvolvimento desse projeto. Da parte da agência, a gente chegou até o projeto de lei. Então, assim que esse projeto passar, a gente tem que regulamentar